Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que todos estejam bem e na graça do nosso Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um estudo com a Sala Gênesis. Hoje, um estudo bastante importante, muito interessante e que traz as bases daquilo que é andar com Deus, servir ao Senhor e conhecer os seus caminhos. Estaremos falando um pouquinho sobre a igreja. Então trataremos um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto básico daquilo que nós precisamos conhecer, precisamos saber sobre o caminho de Deus. E falaremos especificamente sobre a igreja fundada por Jesus. É claro que faremos um passeio por dentro da história para podermos compreender algumas situações que ocorreram, algumas coisas que vieram acontecendo, para que chegássemos no ponto em que nós chegamos em relação a tudo que está relacionado ao assunto igreja. E já vamos começando com a pergunta: o que é igreja? E nós vamos ter um significado interessante da palavra, pois a palavra igreja ela é congregação, assembleia, e ela vem do grego e se diz eclésia. Então é a união de pessoas, uma congregação, uma assembleia, conforme nós vamos ver aqui. Este termo tem origem no grego, eclésia, que quer dizer uma assembleia de cidadãos livres. Foi adotado pelos autores do Novo Testamento e empregado para referir a uma nova aliança do povo de Deus. Então, os apóstolos, assim como os primeiros discípulos dos apóstolos, eles empregaram este mesmo nome, que é uma congregação, uma reunião de pessoas, para tratar daquilo que seria a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? O Salomão, ele escreve um livro, e esse livro se chama Eclesiastes, justamente o nome que se dá aqui no grego para igreja. É claro que Eclesiastes é um nome que foi colocado posteriormente a Salomão, mas quer dizer isso, reunião, congregação, essa união de pessoas num determinado propósito. Quantas vezes Jesus se referiu a este termo durante todo o tempo em que ele esteve aqui? Você pode se surpreender, mas foram apenas 2 vezes as vezes que Jesus ele se utilizou do termo igreja ou iglésia no latim ou eclésia no grego. Vamos às referências onde Jesus ele fala, ele usa o termo, né? Em Mateus 16:18, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não prevalecerão contra ela. Então aqui Cristo está se dirigindo a Pedro e falando da instituição da igreja que ele havia de inaugurar. Em Mateus 18, versículos 18 e 20, é outra passagem também onde Jesus Cristo se utiliza do termo. E ele diz: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meio de meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Então aqui nós entendemos que a igreja ela é essa união de pessoas e também se trata de um acordo, uma concordância. Então as pessoas elas estarão unidas num propósito e tendo Cristo como sendo o centro de toda essa união, de todo esse acordo, e estarão então se reunindo como igreja, uma assembleia, uma congregação que trata de assuntos
referentes ao reino dos céus. E Jesus Cristo estando ali no meio de toda essa questão. Como e quando foi inaugurada a igreja? Atos 2, versos 1 a 4. Aqui nós vamos passar a perceber quando que a igreja, quando que as pessoas elas passam a se reunir como igreja, mantendo um mesmo propósito, mantendo uma mesma unidade e, na verdade, se unindo em torno daquilo que são os mandamentos, daquilo que são os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos pessoas reunidas em torno de um objetivo que tem a ver com aquilo que é o interesse de Cristo ou que tem a ver com aquilo que é do reino de Cristo. Vamos ler Atos 2, de 1 a 4. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui, nas proximidades dos dias de Pentecostes, passado ali pelo menos cerca de 40 dias depois que Jesus ascendeu aos céus, nós vamos ver os discípulos de Jesus, juntamente com os apóstolos, e eles reunidos em uma casa, orando, buscando a presença do Senhor, compartilhando daquilo que Jesus já havia ensinado para eles. Eles estão ali reunidos como uma igreja, nos propósitos daquilo que o Senhor Jesus havia lhes falado. E as primeiras instruções e diretrizes que sobrevieram ou estiveram para a igreja e sobre a igreja. Atos 2, versos 39 ao 47, nós vamos ler o que ocorre aqui. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Aqui está registrada uma passagem onde Pedro ele está falando, anunciando a morte, a vida, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo, depois do evento do Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos que se reuniam em comunhão e no mesmo propósito. Então, Pedro tomou a palavra, começou a falar, a ensinar, começou a ministrar uma palavra, a dar a boa semente, e pessoas ali estavam agora se convertendo à igreja de Jesus, estavam aceitando a mensagem de Pedro e passando a compor a igreja também. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Nós encontramos então as pessoas se chegando à igreja e começando a participar desse evento e desse momento na história da humanidade. Eles estão unidos no mesmo propósito, eles estão sendo participantes de uma mesma alegria e estão presenciando e testemunhando muitos sinais, feitos extraordinários que eram realizados através dos apóstolos. Então, nós observamos a operação do Espírito Santo na vida da igreja. E esse é um dos detalhes importantes sobre o que é uma igreja. A igreja ela tem a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo.
A igreja não é como no conceito lá dos homens da Grécia, não é simplesmente uma reunião de pessoas. Igreja, no sentido que nós buscamos aqui e naquilo que a Bíblia ela consegue nos mostrar, ela é essa reunião de pessoas, porém as determinações, os propósitos, as vontades, elas partem do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, o líder dessa igreja. E muitas pessoas iam se chegando, iam se unindo a eles e eram participantes de todas as coisas, inclusive uns que tinham falta de coisas básicas e essenciais eram supridos por aqueles que tinham a mais como suas propriedades e seus bens, e isso era repartido a todos. Aqui mostra uma das determinações da igreja, que é a comunhão, que é o partilhamento, que é a boa convivência, que é o amor, e isso tudo se traduz numa forma de obras, numa forma de caridade. Isso tem que acontecer no meio da igreja. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, outras pessoas, vendo aquela comunhão, vendo aquele amor, vendo aquela participação, a mutualidade, a cooperação de uns com os outros, eles se comoviam com isso. Além das palavras, além da salvação, além do evangelho que era anunciado, ainda havia essa questão do amor que era propagado de uma forma como nunca se havia visto uma comunidade fazendo aquilo. Então, uma das características da igreja, e falando aqui da igreja do primeiro século, ou da igreja desse primeiro momento, é esse amor. Parece que nesses tempos nossos, até nos distanciamos disso, né? Parece que esse amor, ele realmente tem se esfriado em muitos corações. E não temos tido não conseguimos vislumbrar esses acontecimentos como nós podemos ver aqui em Atos capítulo 2. Vamos à frente. A igreja estabelecida pelos homens. Então agora a gente faz um retorno para que nós possamos observar o que aconteceu, né? Algumas coisas que aconteceram e não foram boas e acabaram dando errado. Nós temos uma igreja inaugurada por Jesus Cristo, e tendo as suas bases com os apóstolos e depois com os discípulos desses apóstolos, mas com o passar do tempo, com o passar dos séculos, a comunidade igreja, ela foi se distanciando daquele primeiro momento. E aquele primeiro momento, aquele primeiro amor, aquela primeira chama, aquele primeiro modo de igreja, ele passou a absorver outros tipos de relacionamentos, outros tipos de atitudes, uma outra mensagem, uma outra palavra, formas diferentes de agir em relação de irmão para com irmão, de relação de pastor para com os membros, dos membros para com o pastor, e isso foi alterando a forma da igreja e chegando aos pontos de se distanciar tanto daquilo que está relatado em Atos dos Apóstolos, que hoje nós temos uma infinidade de congregações, uma infinidade de assembleias, uma infinidade de pessoas que se juntam, mas aquilo que é a igreja na sua essência, aquilo que é a igreja na sua raiz, infelizmente está escasso. Infelizmente estamos com falta disso aí. No contexto da democracia ateniense, no século V a.C., a polis é a cidade, tá? De Atenas, introduziu uma nova forma de governo, a democracia. Então aqui nós vamos ter, no século V, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, em Atenas, na Grécia, né?
um novo movimento, uma nova forma de pensamento, uma nova filosofia de política, que vai se denominar democracia. Democracia tem um sentido de que o povo decide, o povo governa. As pessoas que têm o poder da decisão. Então não se trata simplesmente de um rei, de um imperador, de um presidente, de um governador, de um líder de uma nação. Não, mas é o povo. Né? Democracia é o governo por meio, por via da vontade do povo. Tratava-se de uma democracia direta, na qual todos os cidadãos livres participavam das decisões públicas e por isso se reuniam em uma assembleia ou eclésia. Então é aqui que se começa a ter essa percepção, essa noção, e também se utiliza esse termo eclésia para tratar dessas reuniões, assembleias, onde o povo ele tomava ali atitudes e decisões. Né? Para fazer parte de uma assembleia, era necessário cumprir 2 quesitos essenciais: ser de pais atenienses e ser maior de idade. De maneira excepcional, um estrangeiro podia adquirir a condição de cidadão de Atenas e, quando isso acontecia, já estava autorizado a participar das assembleias populares. Vale destacar que na democracia ateniense as mulheres não podiam participar das assembleias. Então aqui nós temos um tipo de um germe da democracia e encontramos também assim algo nem tão democrático, né? Algumas pessoas não podiam participar e as mulheres elas estavam fora também do processo democrático, ou seja, elas não podiam ter voz ativa nas decisões ali que eram tomadas dentro da democracia ateniense. Muito bem, mas isso aqui é para nós entendermos o contexto de onde vem essa palavra e como que surge a ideia da eclésia, né? Na época de Jesus Cristo agora. Nos dias em que Jesus andava pelo mundo, havia 3 instituições em Israel: o templo, a sinagoga e a eclésia. Veja que a eclésia aqui, ela estava nos tempos de Jesus, era considerada, porém não tinha ainda o sentido daquilo que nós vamos entender hoje como igreja. Porém, dentro da comunidade de Israel, a comunidade judaica, havia o templo, a sinagoga e a eclésia. O templo e as sinagogas tinham um caráter político, jurídico e religioso. Na verdade, correspondia a uma construção concreta, a edificação. Então, essas instituições, como o templo e as sinagogas, elas estavam baseadas em edifícios, né? Elas eram construções, edificações. E nessas edificações ali havia uma liderança, havia um certo poder e decisões eram tomadas ali. Porém, se tratava do templo e das sinagogas, falando-se então de edificações, construções. E a eclésia se referia a uma assembleia de cidadãos, e esta, por sua vez, não tinha relação nenhuma com edificação religiosa. Então, a eclésia era simplesmente a união das pessoas. Então, as pessoas ali, elas não dependiam de um templo e elas não dependiam de uma edificação qualquer para se reunir. Então, a eclésia, essa congregação, ela podia se reunir tanto no templo, tanto na sinagoga, como nas ruas, como numa casa, debaixo de uma árvore, no campo, no local de trabalho, em qualquer lugar, a eclésia ela podia estar fazendo a sua convenção, a sua reunião, a sua assembleia. No entanto, no Novo Testamento, o termo eclésia foi adotado para referir a comunidade de pessoas que seguiam a Cristo. Neste sentido, em Mateus 16, 18, que nós lemos, né? Jesus se dirige a Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, Cristo, é a base da igreja.
nós temos aqui, então, Jesus Cristo instituindo a sua igreja. E ele sendo a base dessa igreja, ele sendo o fundamento dessa igreja. Então, Jesus está se utilizando desse termo, do termo igreja, para falar daquelas pessoas que estarão fazendo, executando, exercendo aquilo que tem a ver com o reino de Cristo. Ele sendo o primeiro, ele sendo o cabeça, ele sendo a base, e depois vindo todos os outros depois dele para formar a sua igreja. E no que a igreja se tornou? Bom, se nós temos aqui em Cristo uma igreja que ela não depende dos templos, uma igreja que ela não depende das sinagogas, uma igreja que ela não está restrita a um ambiente, a uma edificação, mas essa igreja é uma igreja onde pessoas se reúnem. Essa igreja, ela não é a igreja das construções. A igreja de Cristo, ela é a igreja da constituição de pessoas. Pessoas estão constituindo a igreja de Jesus Cristo. E isso é igreja. Há uma diferença entre igreja, templo, sinagoga, outros tipos de instituições. A igreja de Cristo, ela não é uma instituição humana, uma instituição baseada nas leis comuns e nas leis dos homens. A igreja não é uma instituição política, a igreja não é uma instituição religiosa, a igreja é a reunião do povo de Cristo, que tem como objetivo as determinações, o evangelho, os ensinos, a vida de Cristo. Então, isso com toda certeza, nós estamos vendo isso e vamos ver ainda, isso saiu desse propósito. E no que foi que a igreja se tornou? Vieram, por exemplo, os templos. Então, eu tenho aqui um trechinho relatado por escrito por Marcel Albert, Le Gothique à son apogée. Isso aqui está em francês, seria o apogeu, o gótico em seu apogeu, né? O gótico em seu apogeu. Não se trata de considerar, e aqui ele vem falando, tá? Aqui é um escrito dele. Não se trata de considerar as catedrais apenas como um recinto fechado aonde se possa, sem tomar chuva nem vento, prestar culto a Deus. Além desta finalidade material, evidentemente, indispensavelmente, a catedral deveria ser um símbolo, ou seja, algo que fizesse lembrar o paraíso e desse aos homens o antigozo dele, que lhe tivesse lembrança e que, enquanto tal, representasse o céu. Então ele está falando sobre as construções templárias, ele está falando sobre as edificações das catedrais, sobre as igrejas de concreto que estavam sendo ou que foram levantadas no passado, principalmente durante a Idade Média. E como que essa catedral, como que esse ambiente, ele deveria representar, como ele coloca aqui, o céu e fazer lembrar do paraíso, que fosse então uma demonstração antigozo de todo aquele lugar majestoso, maravilhoso que é o próprio céu. Ou seja, ele está dizendo, olha, que esse ambiente, esse templo, essas catedrais, esses lugares, eles deveriam ser, trazer a memória do homem ou trazer uma concepção do próprio céu. Tudo bem, continuemos. Então, as catedrais medievais eram verdadeiras obras-primas de simbolismo, ou seja, esses templos, eles tinham o objetivo de trazer consigo todo um símbolo, onde
tudo possuía um significado simbólico. A catedral como lugar onde mora Deus, símbolo do paraíso celeste, onde ele está aguardando os homens e onde vivem em sua presença as almas do bem-aventurados. Interessante ele colocar que a catedral seria um lugar onde mora Deus, representando isso aí, né? Será que a catedral, os templos, as construções, é aí que mora Deus? É nesses lugares? Nós vamos saber se é mesmo. Também pode ser chamada Jerusalém, a ordem temporal organizada de acordo com os princípios do reino de Maria, ou do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. De tudo isto, a catedral é um símbolo. Então, ele apresenta os templos, as construções, as edificações, as catedrais, como sendo um ambiente que deveria sim representar o céu, representar o paraíso, representar Jerusalém, ser a casa de Deus, etc, etc. As catedrais são consagradas antes de servirem ao culto, e há para isto uma liturgia especial instituída pela Igreja, e é muito bonita. Então ele está admirando, e nesse texto que ele escreve, Le Gothique à son apogée, nesse texto que ele vai escrevendo aqui, relatando o seu vislumbre pelos templos, ele vai dando um ar de que realmente existe uma garantia de que este lugar ele é a habitação de Deus, então por isso tem que representar os céus, tem que representar o paraíso, etc. Quem entrando em uma igreja se lembra desta ideia de que as paredes laterais representam o Antigo e o Novo Testamento? Então, ele vai mostrando que dentro de uma catedral, toda a construção ela se remete a algum elemento bíblico ou algum elemento celestial ou algum elemento das coisas espirituais. Os pilares e as colunas são os profetas, e os apóstolos que sustentam a abóbada, que é Cristo, a sua chave. Essa realmente é uma tentativa. Lá, quando começaram a construção dessas catedrais, a tentativa de fazer com que este lugar, as catedrais, esses templos ou grandes templos, eles tivessem mesmo essa impressão, ou dessem essa impressão de que a pessoa estaria num lugar santíssimo, né? Como se fosse realmente já uma porta de entrada para os céus. Esse era o intuito realmente dessas construções. Então tem ali um símbolo de grandeza, de riqueza, e também entrou uma outra questão que foi o poder secular. A igreja, através dos templos e através de toda a sua constituição e através de tudo aquilo que ela foi se submetendo, ela se tornou também uma espécie de poder político, poder dentro de outras instituições também, um poder econômico com o passar do tempo, então foi sim se tornando uma espécie de poder secular. Aqui nós vamos ver uma das catedrais, né? E você vai sempre perceber que, principalmente na Europa, elas têm esse aspecto exuberante que vai nos dando uma demonstração de grandeza, uma demonstração de riqueza. E alguém que já visitou esses lugares, outros que poderão visitar um lugar como esse, ao entrar aqui dentro, realmente sente até um ar diferente. Existe ali uma atração, uma vibração realmente diferente dentro de um lugar desse, porque, como ele disse lá atrás, esses lugares eles são consagrados. E com isso, então, passam a ser um tipo de habitação, passam a ser um tipo de morada. Eu só não posso garantir que se trata de uma habitação, de uma morada de Deus. Isso aí eu não posso garantir. Mas aí está
um exemplo de uma estrutura bastante grande e que demonstra também bastante poder e riqueza. Tudo isso aqui, para ser construído, tem o apoio financeiro de pessoas, de nobres, de monarquias, né? Reis, rainhas, etc. Nós temos também em praticamente todas as catedrais, acredito que em todas, a questão dos vitrais, e isso aqui traz uma significância muito grande também para a finalidade que a catedral, o templo, esse lugar ele quer trazer, né, quer dar a impressão, que é justamente trazer essa luz, uma luz diferenciada aqui dentro, uma luz natural. Ela passa por esses vitrais aqui e muitos desenhos e muitas formas estão aqui se arremetendo também a vários elementos que estão elencados na Bíblia e também a outros elementos da própria mitologia, elementos da história, se remetem a pessoas, ao próprio Deus, etc. e tal. Aqui no caso é a Catedral de São Pedro e São Paulo, né, que estão aqui. Catedral de São Pedro e Catedral de São Paulo no século XVIII. Vai haver também dentro dessas catedrais, ou para entrar ali nas catedrais, os portais de entrada, né? Sempre são muito grandes, né? Bastante grandes, e isso aqui já é uma representação de grandeza também. Aqui está o portal da igreja de Santa Maria de Los Reyes, La Guardia Álava, na Espanha. E aqui nós temos mais uma catedral com bastante vitrais aqui, né? E está aqui, então, a exuberância de toda essa construção. Isso aqui faz com que um espectro de luz muito bonito, muito forte adentre aqui dentro e já cria aqui um ambiente diferenciado, onde a pessoa ela entra ali dentro e ela sente um ar diferente, ela sente um ambiente diferente, ela sente que existe ali alguma coisa que está além do normal, que não é como na sua casa, não é como debaixo de uma árvore, não é como na rua, nem como no deserto, nem como numa montanha onde Cristo se reunia. Existe ali um ar de santidade, um ar de especialidade ali dentro. Muito ouro, muita riqueza, muitas obras de artistas ali dentro também. Então, transformou-se o local de culto e transformou-se o ambiente de culto, que era a simplicidade dos lares, que era estar em um ambiente público, em uma praça, em um ambiente livre. Então, confinou-se as pessoas a um determinado local e consagrou-se esse lugar como se esse lugar, nele e só nele, Deus estivesse ali habitando. Então, até se chamando esse lugar muitas vezes de a casa de Deus. Outro detalhe também sobre alterações que ocorrem na igreja são as liturgias. Então, do latim liturgia, que por sua vez deriva de um vocábulo grego que significa serviço público, a liturgia é a ordem e a forma com que se realizam as cerimônias de culto numa religião. O termo também pode ser utilizado para fazer referência ao ritual das cerimônias ou atos solenes que não são religiosos. Veja que toda essa estrutura ela nasce de um ambiente que não tem a sua raiz em Cristo, que não tem a sua raiz nos apóstolos, que não tem a sua raiz nos pais da igreja, mas sempre vem de uma ideia secular, sempre vem da ideia dos governos, sempre vem da ideia da política, que nesse caso, a liturgia, que seria a liturgia dos cargos, que seria a liturgia das instituições, isso tudo vem para dentro do culto, isso tudo vem para dentro da igreja, para dar um aspecto de formalidade, para trazer um aspecto formal para
a igreja. No entanto, em Cristo, com os apóstolos, isso não ocorria, isso não tinha, até porque ali no primeiro século a igreja ela não se reunia essencialmente em templo. Observe, e você vai poder ver isso no livro de Atos dos Apóstolos, que no começo ainda os apóstolos tentavam se reunir no templo. Na verdade, não dentro do templo, mas naquela parte de fora, no átrio do templo ou no pátio do templo. E com o passar dos dias, com o passar dos anos, eles foram expulsos daquele lugar, eles não foram aceitos ali, né? E aí foi daí então que se começaram os cultos nas casas dos irmãos. Foi daí então que se começaram os cultos em cavernas construídas. Se começaram os cultos nos desertos, em lugares afastados, porque a igreja, o povo de Deus, passou a ser perseguido pelos próprios que estavam no templo, pelos próprios que estavam nas sinagogas, passaram a perseguir a igreja. Então, essas liturgias, né? Elas foram sendo acrescentadas à igreja. Não entraremos em muitos detalhes aqui não. No caso das religiões, a liturgia é mais estrita e celebra-se de acordo com determinadas regras que são recolhidas nos livros litúrgicos. Então se faz ali uma matemática, se faz ali uma fórmula para poder estar processando o culto, né? E poder adequar o culto a uma forma ideológica que venha condizer com aquilo que a sociedade espera de um culto. No catolicismo, a codificação definitiva da liturgia romana chegou em 1570 por iniciativa do Concílio de Trento. Então isso veio se aperfeiçoando, a liturgia ela foi se tornando um ato cada vez mais comum dentro dos templos religiosos e isso veio só a se formalizar cada vez mais. E quando chega aqui o Concílio de Trento, já está basicamente ou praticamente instituído uma liturgia mãe que vai dar a base para que todas as outras denominações, para que todas as outras linhas de cristianismo, elas também tenham a sua liturgia. E depois nós temos a questão dos rituais também inseridos aos cultos, inseridos aos templos, inseridos nas festas religiosas, inseridos em todos os aspectos que estarão dentro dessa nova igreja. O ritual é um conjunto de práticas consagradas por tradições, costumes ou normas que devem ser observadas de forma invariável em determinadas cerimônias, ou seja, é um gesso que se coloca em tudo que se vai fazer naquilo que se trata das questões da religião. Então, tem que ser assim, dessa forma e dessa forma. Se fizer de outro jeito, está errado. Esses são os rituais criados para se fazer determinadas práticas ou determinadas ações dentro do aspecto agora falando da questão de religião, porque é isso que veio se tornando, né, esse movimento, veio se constituindo através de vários ritos que vão sendo introduzidos, veio se constituindo então uma religião ou a base de uma religião. Ritual é uma cerimônia através da qual se atribuem virtudes ou poderes inerentes à maneira de agir, aos gestos, às fórmulas, aos símbolos usados, suscetíveis de produzirem determinados efeitos ou resultados. Ou seja, a coisa tem que ser feita daquele jeito para que ela possa funcionar. Se ela for feita de uma outra maneira, se for feita de um outro jeito, está errado e não vai funcionar. Então, tem que fazer tudo conforme a cartilha. É isso que entrou para dentro dos templos.
essa formalidade de se fazer as coisas. Quando nós vamos olhar e observar a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, a igreja dos pais da igreja, não são esses detalhamentos que nós iremos encontrar ali. Porque o que nós vamos ver, na realidade, é uma ação direta do Espírito Santo trabalhando através da vida das pessoas. O Espírito Santo, ele gosta de liberdade, ele gosta de agir em liberdade. Ele não gosta que as pessoas o enquadrem, que as pessoas o cerquem, que as pessoas o delimitem e falem para ele, olha, você pode agir aqui, mas você só pode agir se for desse jeito. E o ritual, a liturgia, essas coisas vêm trazendo uma limitação para a ação do Espírito Santo. Por isso, a igreja ela foi se tornando fria. Por isso a igreja ela foi se tornando sem poder. Por isso a igreja ela foi se tornando uma igreja fraca, uma igreja desviada dos propósitos de Cristo, que são os primeiros propósitos dele. Ritual é um processo continuado de atividades organizadas cuja prática está relacionada a ritos, que envolvem cultos, doutrinas e seitas, encontrados não só na vida religiosa, mas em todas as esferas culturais. Então, mais uma vez, são as coisas de fora, de outras instituições, de instituições políticas, de organizações humanas, entrando para dentro da igreja, entrando para dentro dos templos, e isso sendo então misturado, e isso sendo então também levedado junto com os bons costumes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. No sentido figurado, ritual é uma rotina, aquilo que habitualmente se pratica, é uma etiqueta, uma regra, um estilo usado no trato entre pessoas. Não só entre pessoas nesse caso, mas nós temos aqui, em se tratando de igreja, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então esses ritos, esses rituais, eles não são apenas uma questão de tratamento de uma pessoa para outra pessoa, sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se nós estamos falando da igreja, esses ritos, eles envolvem a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, então é isso que vai acontecendo com a igreja. A igreja, ela passa a ser uma igreja dos templos, ela passa a ser uma igreja das liturgias, a igreja, ela passa a ser uma religião constituída, uma religião criada, uma religião imposta. A igreja, essa igreja, ela passa a ter os seus ritos e ela passa a viver dos concílios, das reuniões, das assembleias, e as decisões são tomadas sem a participação do Pai, sem a participação do Espírito Santo. Mas tudo vai se desenvolvendo por meio de interesses. Esses interesses, eles são muitas vezes políticos. Esses interesses são muitas vezes econômicos. Esses interesses, eles são de alguma outra ordem e vai ficando para trás a vontade, o desejo, a força e a soberania de Deus. Também vem a questão da simbologia. Já na simbologia, nós temos símbolos, nós não, a sociedade, né? Ela tem símbolo para todas as coisas praticamente. Então existem símbolos e mais símbolos para tudo que existe. E as religiões, elas também, elas se apropriam de seus símbolos e elas também constituem os seus próprios símbolos. Então toda religião, ela traz consigo uma questão de simbologia, certo? Nós temos aqui vários símbolos de várias religiões, né, que estão dispersas, espalhadas aí por todo o mundo. Bom, a cruz, ela é conhecida já, né, por todos nós,
ela vem simbolizando a religião cristã, assim como o peixe também foi uma dos primeiros símbolos a serem utilizados pelos cristãos, foi o peixe, mesmo antes da cruz. A cruz veio bem depois, quando a religião cristã ela já estava instituída. O peixe, já na igreja primitiva, se utilizava esse símbolo aqui. Nós temos aqui tem o peixe, tem a lua crescente, né, com a estrela, e aqui está um símbolo do islamismo, né, assim como o Hamsa também é um símbolo do islamismo. Aqui os 5 dedos representando 5 virtudes do islamismo, né? Aqui nós temos o símbolo Om, e temos também um símbolo da suástica. Esses aqui, eles são símbolos hindus, né, do hinduísmo. A suástica ela é mais conhecida por nós a partir da guerra de 1945. Ficou bastante conhecido, pois os nazistas eles estavam utilizando bastante esse símbolo aqui. Ele é um símbolo do hinduísmo, né? Representa aqui o deus Brahma, né? Esses bracinhos aqui, eu acho que vocês conseguem identificar um pouco isso aqui como sendo do deus Brahma. Nós temos aqui também a estrela de Davi e a menorá. Esses são símbolos da religião judaica. Aqui tem uma estrela com 6 pontas, um hexagrama aqui no meio, e aqui nós temos a menorá. E no caso aqui, a menorá ela seria esse candelabro com 7 pontas aqui, para que sejam afixadas velas, né? E tem o seu simbolismo também. Depois vem a roda do Dharma e também a flor de lótus. Esses 2 símbolos aqui, eles são símbolos do budismo, né? Cada um com sua representação. Aqui tem 8 pega-mãos aqui, né? E esses 8 aqui falam de virtudes também dentro do budismo. Aqui na flor de lótus a gente tem um símbolo de crescimento, desenvolvimento, é um símbolo de aperfeiçoamento dentro do espiritual. Aqui do lado o pentagrama, e do lado do pentagrama aqui uma lua tripla. Esses 2 símbolos aqui, eles são símbolos da religião Wicca, né? Esse símbolo aqui, que é um pentagrama, uma estrela de 5 pontas envolta num círculo, é a representação de Vênus, tá? A deusa Vênus, né? E ela é celebrada por essa religião Wicca. Aqui na lua tripla, você tem uma lua que é a lua crescente, uma lua que é a lua nova ou lua cheia, não me falha a memória se é cheia ou se é nova, e aqui uma lua que é a lua decrescente. Na lua crescente, você tem aqui uma pessoa em desenvolvimento, uma pessoa crescendo, uma pessoa se desenvolvendo, é a força que vem vindo e tal. E aqui você tem, né, uma representação da mulher como mãe, lembrando que essa religião aqui, ela salienta bastante a questão feminina, tá? Então aqui é Vênus e aqui é uma representação das fases da mulher. Então aqui tem a mãe, e essa mãe ela é a mãe fértil, é a mãe força, né? É a mãe capaz, né? Que pode fazer, que pode trabalhar, que pode executar. E aqui você tem já a mãe numa terceira idade, que é a sabedoria, que é o conhecimento, o entendimento, etc, etc, etc. Aqui tem o Yin Yang, que faz parte do taoísmo, né? É uma religião taoísta, e ela é a representação aqui das dualidades da vida, do universo, do espiritual, do material, né? Representa o positivo e o negativo, representa a terra e o céu, representa também o masculino e o feminino, fala sobre a dualidade, a questão do yin e yang. Outro símbolo aqui é o Torii. Esse aqui provavelmente você já tenha visto, do shintoísmo, né? Uma religião que é bastante propagada no Extremo Oriente. Esses portais aqui
uma espécie de portal. Então aqui tem a passagem do mundo físico para o mundo espiritual, né? A entrada por esse portal aqui. Você tem aqui também um outro símbolo que hoje em dia está sendo aí bastante divulgado, que é o símbolo da fé. Então ele está representando aqui um escudo, né, que faz a proteção e tal, o escudo da fé, que é relatado lá em Efésios capítulo 6. Então as pessoas têm se utilizado desse símbolo aqui até mesmo como um amuleto de sorte, né? Tem também aqui a bandeira ubandista. Isso aqui é a representação da luz, né? Um sol, um pombo passando pelo meio aqui, representando a luz. Aqui nós temos a árvore da vida na representação da cabala. Então tem aqui como se fosse realmente uma árvore e está representando aqui vários aspectos da vida, vários aspectos de sabedoria, de crescimento, de entendimento. É como se fosse uma árvore mesmo, né? Aqui tem o Kanda, e aqui são símbolos do sikhismo, né? O Kanda, o Kanda e o Ek Onkar. Isso aqui são religiões indianas, e essas duas religiões aqui elas são monoteístas. Interessante que na Índia as religiões partem do hinduísmo, né, e de outras também, elas são politeístas, quer dizer, existem vários deuses, né, para a sua religião. E é interessante que o Kanda, ou Kanda, e o Ek Onkar, ou Ik Onkar, elas se remetem a um só Deus, adoração a um só Deus na região da Índia, né? Onde eles celebram ali um Deus só. Então é o único e verdadeiro Deus, o único Deus salvador, o único Deus digno de honra, de adoração também. Tem vários sentidos aqui. Aqui é uma espada que está saindo aqui no meio, representando a força, representando o poder. E aqui, por último, é um ramo de videira. E esse ramo da videira é utilizado pelos espíritas para fazer uma representação do corpo, da alma e do espírito, onde aqui esses ramos aqui, eles representam o corpo. Esse bago de uva aqui, ou cacho de uva, ele representa a alma, e a seiva que corre por esse ramo representa o espírito. Então está aqui alguns símbolos, né, que são utilizados, e todos eles têm uma representação dentro das suas religiões. Conforme foi se estabelecendo então a religião cristã, eu quero dizer que, a princípio, cristianismo, né, se trata especificamente de religião cristã, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era cristão. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o Filho do Deus Pai, do Deus emanador de todo poder e de toda força. E ele veio trazer para o mundo não uma religião, ele veio trazer para o mundo o modo de viver para com Deus. Então a forma de viver para com Deus é a forma como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Hoje em dia, o cristianismo, ele tomou várias formas, muitos rumos. A cristandade, ela não é uma coisa só. Existem vários movimentos, várias situações ocorrendo com a cristandade. Mas Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio ao mundo para estabelecer mais uma religião. Já havia bastante religião. Ele veio para mostrar qual é o caminho, qual era a verdade e como caminhar por esse caminho e andar nessa verdade para chegar até na vida. Porque a condução para a vida eterna, não depende de uma religião, não depende de um estado de espírito, não depende de eu estar bem com a minha questão religiosa. O caminho que eu devo seguir
para me chegar a Deus, me aproximar de Deus e para estar em Deus, esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha vida, as minhas palavras, os meus sentimentos, eles deverão estar de acordo com aquilo que Cristo é, com aquilo que Cristo fez, da forma como Cristo andou. Então, não é uma questão de ser religioso ou não ser religioso. É uma questão de estar dentro de um padrão, dentro de um modo de vida, dentro de uma essência. E essa essência é a essência de Cristo. Se eu estou de acordo com isso, eu sou de Deus. Se eu não estou de acordo com isso, eu não sou de Deus. Então a questão da religião em si, ela não consegue te moldar, te mover, te levar ao encontro de Deus. Não existe como se achegar a Deus através de uma religião. É impossível isso acontecer. Mesmo que a minha religião, ela diga que é uma religião que segue a Cristo. Porque não se trata de falar que segue a Cristo ou que tem um nome parecido com o de Cristo. Se trata realmente de como andar, de como viver, de como fazer as coisas. Porque dentro da religiosidade, o que existe são conceitos, pensamentos, filosofias, entendimentos bíblicos mesmo, que são humanos, que distorcem a realidade de Deus e distorcem a palavra de Deus. Então daí vem essas várias condições humanas, esses fermentos que são colocados dentro da vida com Deus. E isso faz com que a pessoa ela tenha um retardo. Isso faz com que a pessoa ela não consiga ser alimentada. Ela não consegue acrescer dentro dela o Espírito Santo. Porque existem formas, existem rituais, existem liturgias, existem condicionamentos, condições para se achegar a Deus e para se achegar a Cristo. Quando na realidade o que nós precisamos é de ter um modo de vida, é de ter uma verdade em nossas vidas como a de Cristo e fazer exatamente o que ele fez, como era o padrão da igreja de Atos dos Apóstolos, como era o padrão da igreja primitiva. E lá vem a questão de imagens, lá vem a questão de representações e mais representações, onde durante muito tempo são utilizados os amuletos, cordões, pulseiras, quadros, estatuetas, etc. Se usam várias coisas para que essas coisas possam aproximar a pessoa de Deus. E isso, na verdade, está afastando a pessoa do Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele não tem uma imagem. E ele não deixou uma imagem também para que essa imagem fosse celebrada, para que essa imagem fosse adorada. E aí tem esse monte de coisas que as pessoas arrumaram desde tempos antigos. Não é depois da constituição da Igreja dos Templos. Não, isso aqui existe desde a antiguidade, desde antes do dilúvio. Que se fazem essas imagens, que se constituem essas coisas aqui. Isso aqui tudo só passou para dentro da cristandade. Isso tudo aqui só veio para o meio. Como tantas coisas estão vindo no período, principalmente no período medieval, como tantas coisas estão chegando para dentro, isso aqui é apenas mais uma das coisas que estão chegando também. Vamos fazer mais uma imagem. Vamos fazer mais um molde, vamos nos remeter aos santos que morreram e aí constituem as suas imagens. Fazem os seus amuletos de sorte, e criam as suas edumentárias também, e outras pessoas chegam a marcar o seu corpo com palavras, com símbolos também. Você vai ver bem aqui, nas costas dessa pessoa. Eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver. Olha só. O que é isso aqui? É o Hansá, que
nós acabamos de ver, com esse olho aqui, ó, e os 5 dedos que estão aqui. Aqui, ó, nós vemos aquilo que é muito visto, sabe aonde? Nos vitrais, naqueles vidros coloridos dos templos. Isso aqui é bastante visto e é feito também ali dentro, para se remeter a algo espiritual. Ok? Aqui nós temos, ó, um símbolo de uma estrela, como se fosse uma estrela. E essa estrela aqui ela é até diferente, ela tem 7 pontas, né? Mas que também é uma representação dentro desse ambiente da religião. E os sons também. Sons também são produzidos para poder se remeter a algum tipo de ritual, a algum tipo de lembrança. Para trazer também para dentro da pessoa alguma vibração, algo que venha a aproximá-la daquilo que será chamado de o sagrado. Então nós temos lá o sino, e esses sinos, eles já foram bastante utilizados, né? Ainda são utilizados, mas a vida de uma pessoa, falando da Idade Média, por exemplo, né? Nos anos 1000, a vida de uma pessoa ela era regida por esses sinos, né? Então tocava de manhã, era a hora de começar a labuta do dia. Meio-dia era o horário do almoço, tocava lá pelas 3 horas da tarde, era o meio da tarde, e no final do dia ele tocava também, ou seja, dava determinações, ordens para as pessoas, esses sinos aqui. E a pessoa ela crescia ouvindo esses barulhos, principalmente se falando de Europa, né, na Idade Média, mas isso também no Brasil é bem comum também. Aí vem aquele som dos órgãos, né, que fazem um barulho bastante conhecido, né, que mexe por dentro, que tem uma atração, algo quase que celestial chegando para dentro das pessoas. Assim também como os cantos, né, que são aqueles cantos, os mais conhecidos, os cantos gregorianos, né, que também vão ali fazer uma alusão às vozes angelicais, né? E tambores também são utilizados em alguns rituais, são utilizados em algumas religiões, para que esse som ele possa também ter um papel ali de atração do espiritual e fazer com que haja um movimento dentro desse aspecto religioso, né? Nós temos também a ressonância dos templos. O que é isso, né? Então, dentro desse espaço aqui, existe um ambiente bastante vago, né? Mas tudo isso aqui é construído com uma arquitetura muito inteligente. E, inclusive, esses sons, né, quando eles são emitidos, eles vêm com uma sonoridade bastante interessante, a qual nunca as pessoas elas tinham ouvido aquilo ali. Então tudo faz ecoar de uma forma maravilhosa, magnífica, né? Então tem um eco, tem uma ressonância e tal. Existem também a questão das flautas, né? Que mais na Idade Antiga era bastante utilizada essas flautas e por outras religiões também. Nós temos vários povos antigos que se utilizam ainda das flautas dentro dos seus rituais religiosos, né? Índios das Américas. Aqui tem uma figura de uma deusa indiana, né? Uma figura de uma deusa indiana que está aqui com a sua flauta tocando também. Se remetem também às danças, né? Essas flautas elas eram tocadas nesses rituais no meio da floresta, onde ali se faziam as danças com batidas também de tambores e com essas flautas aqui. Outra espécie de som também que é bastante cultivado e bastante celebrado são os sons da própria natureza, onde ali
as pessoas estarão próximo das cachoeiras, estarão ouvindo o som dos pássaros. Então são espécies de religiões que elas têm uma afinidade com as questões da natureza. Você vai observar aqui que esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da flor de lótus, que nós já visualizamos ali atrás na questão das simbologias das religiões, que tem a ver com a religião budista, né? Faz uma alusão, uma referência da religião budista. Bom, com tudo isso, ainda tem mais. Veio a questão dos dogmas, né? E o que é um dogma? Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente: o que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. Então, isso é um dogma, ou seja, aquilo que se falou é a verdade. Não duvide, o que eu estou falando para você é a verdade. E a partir daí, cria-se um dogma. Mas será que é assim que nós devemos entender as coisas? É assim que nós devemos viver a nossa vida com Cristo? Qualquer um que chegar e falar, olha, isso aqui é a realidade, isso aqui é a verdade, nós devemos então receber isso e aceitar de bom grado? Sem analisar, sem fazer uma conferência, sem ter o cuidado de buscar, de pesquisar, de orar a Deus, de buscar realmente entender, compreender as coisas? Então, tem que se tomar cuidado com as questões dogmáticas. Olhe para dentro de você e veja se não existem questões de dogmas dentro de você, que são aquelas construções que vêm da antiguidade, e tudo isso chega até você e não consegue ser mudado. Você não consegue ter um coração transformado, porque existe um dogma, um martelo batido em relação a um tema, em relação a um assunto, e é isso que nós fazemos na comunidade Corel. Nós procuramos aqui ler a Bíblia e, se precisar, reler para compreender não o que as teologias, não o que os homens dizem a respeito de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do reino de Deus. Mas nós procuramos aqui compreender a verdade de Deus conforme ela é, conforme as Escrituras nos mostram, à luz do Senhor Jesus Cristo e na direção, no entendimento e na sabedoria do Espírito Santo. E posteriormente passou a ter um fundamento religioso, em que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. São irrevogáveis e nenhum membro da religião, nem mesmo que preside, tem autoridade para os alterar. Então veja o perigo de um dogma. Um dogma, quando ele se estabelece, quando há uma convenção de estabelecimento de um dogma, ele não se desfaz mais. Ninguém consegue mais desfazer esse dogma. Ninguém consegue mais tirá-lo. É difícil. E é isso que acontece conosco. Quando nós somos envolvidos por dogmas, quando nós somos envolvidos por religiosidades, tudo isso chega de uma forma que se agarra, se encrespa dentro de nós. E não se tira isso com facilidade. É difícil arrancar um dogma de dentro da pessoa. E mesmo aquilo não sendo real, mesmo aquilo não sendo verdadeiro, ele acaba tendo um peso de realidade, de verdade, sendo que não é. E o paganismo? O paganismo são todas as coisas que estavam fora da vida cristã, e elas acabaram também entrando para dentro da vida cristã. São aquelas religiosidades de outras religiões que acabaram entrando para dentro da vida das pessoas que estavam procurando viver a sua vida em Cristo. Isso é o paganismo. O termo paganismo vem do latim, paganos, que designava aqueles que viviam no campo. Dentre algumas características desta religião, podemos citar
A natureza é parte da essência divina. Então, era muito propagado isso, principalmente naquelas regiões mais ao norte do mundo. Então ali as pessoas elas estavam lidando, envolvidas com religiões que tinham características de atração da natureza, de proximidade com a natureza. E tudo isso veio chegando também para dentro daquilo que se tornou a igreja. Tudo que existe na Terra é uma partícula do divino. Não que essas coisas elas estejam erradas, só que essas coisas elas não são a essência da vida com Deus. E isso acaba se tornando algo grande, algo muito forte no conceito, até mesmo daqueles que se dizem salvos pelo Senhor Jesus. O que mais? Os ciclos da natureza são respeitados e celebrados com festas. Então aqui nós temos vários rituais, várias festas, né, de passagem de estações do ano, principalmente a entrada da primavera, né, e a chegada do verão, do inverno, a passagem do verão, a chegada do inverno. Então muitas festas celebradas e muitas festas que do paganismo, elas acabaram também entrando como sendo festas cristãs. E não tem nada a ver com a questão de Cristo, essas festas. Muitas delas, várias festas chegaram assim. Alguns praticam animismo, ou seja, as forças da natureza são personificadas e adoradas como deuses. Então o problema disso aqui, de entender que a natureza é parte da essência divina, que tudo que existe na Terra é uma partícula do divino, o problema disso aqui não é ter essa compreensão de que Deus, ele é tudo em todos, de que Deus constitui todas as coisas e nele estão todas as coisas. O problema não é esse, o problema é que parte para isso aqui, para a questão do animismo, onde as forças da natureza, elas passam a ser celebradas como deuses, elas passam a ser adoradas como deuses. Há pagãos que cultuam diversos deuses, né? Então são denominados de politeístas, enquanto outros apenas fazem reverências a energias da natureza. E aí a pessoa descaracteriza a imagem de Deus, ela desfoca de Deus para se atentar às questões de força da natureza, elementos da natureza, meditação por meio de ouvindo o som de águas, barulhos de passarinhos, e aquilo, não que isso seja errado, pecado, etc. Não é isso. A questão é a celebração dessas coisas e a substituição de Deus, o verdadeiro Deus, o Criador, o Pai, por essas coisas. É esse que é o problema. E junto com tudo isso vem as crendices, crenças ou noções sem base na razão ou no conhecimento, que levam a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confianças em coisas absurdas. Então aqui começam aquelas coisas que já não tem nada a ver com fé, mas tem a ver com crendices. E a pessoa ela passa a ter um entendimento ruim, mau e fraco das coisas, porque o que ela tem não é fé. O que ela tem não é a crença em Deus, no poder de Deus e no Senhor Jesus Cristo, mas ela passa a ter uma mistureira de coisas e isso são simplesmente crendices. E o templo? E a igreja de Cristo? Onde estão? Então, onde está o templo? E onde está a igreja de Cristo? Onde está instituído essas coisas? João 4, versículos 21 a 24. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito
e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito ou no espírito e em verdade. Celebrar a Deus não depende do lugar. Cultuar a Deus não depende de onde eu estou. Me relacionar com os meus irmãos e fazer parte da igreja não é fazer parte de uma denominação. Não é fazer parte de um movimento. Ser igreja é ter comunhão com aqueles que têm a mesma fé que eu. É partilhar o pão, é partilhar o amor, é partilhar a palavra. E no centro de todas essas coisas é celebrar a Deus Pai, amá-lo em espírito e em verdade, adorá-lo em espírito e em verdade. É essa a essência da igreja. É isso que é bonito na igreja. E é isso que faz a igreja ser diferente. A igreja não é uma instituição humana. A igreja, ela não é mais uma religião. Cristo não estabeleceu uma religião. Ele estabeleceu um modo de vida, um jeito de viver com Deus. E isso é diferente. Isso não é a mesma coisa. Quando nós deixarmos as nossas crendices, as questões dogmáticas que existem dentro de nós, a religiosidade impregnada em nossas vidas, quando deixarmos essas coisas e passarmos a celebrar a Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, e então nós conheceremos o que é verdadeiramente ter uma vida com Deus. Em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, se nós quisermos saber onde está o templo e onde está a igreja de Jesus Cristo, nós vamos ter que olhar para dois lugares. Para saber onde está o templo é o seu corpo. O templo é essa casa física que você habita nela, que é o seu corpo. Corpo é templo e templo é corpo. Jesus falou isso dele mesmo, se referindo ao seu corpo, que ressuscitaria, que se levantaria do pó em 3 dias. Dele mesmo ele diz isso. E Paulo fortalece esse entendimento e esse ensino de Cristo. Se nós quisermos saber onde está a igreja de Cristo, nós não vamos olhar para dentro dos templos, templos físicos, templos edificados por mãos de homens. Se nós quisermos saber onde está a igreja de Cristo, é onde está o amor, é onde está a vida de Cristo, é onde está o compartilhamento do sentimento, das coisas de Deus. É ali que está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós nos constituímos igreja, nós praticamos as obras do Senhor Jesus Cristo. E a habitação de Deus é o corpo. O seu corpo é o lugar da habitação de Deus. Ele construiu o seu corpo de uma forma maravilhosa e tremenda para que comportasse a presença dele pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o templo verdadeiro e essa é a igreja verdadeira. Quem deu as bases à igreja? Vamos ler Marcos 12, 10. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Então, os edificadores, aqueles que amam as construções, aqueles que amam as fundamentações, porém
construções físicas, fundamentos físicos, obras físicas, coisas terrenas, passageiras. A pedra que esses edificadores rejeitaram, aquilo que eles entendiam que não servia para compor a sua construção, é justamente a base da igreja. E que pedra é essa? Essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, a pedra principal, a primeira pedra que vai no fundamento de uma construção. Jesus nos deu a base da sua igreja. Ele próprio é a base, a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas nós estamos alicerçados nele. Efésios 2, versos 13 a 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Antes havia separação. Aqueles que eram povo de Deus e aqueles que eram gentios. E aqui Paulo está dizendo que em Cristo esses dois lados foram reunidos e agora estão juntos, vivendo num mesmo propósito, vivendo buscando uma mesma meta, buscando uma mesma vida. Tanto aqueles que eram considerados salvos, eram considerados o povo de Deus, que eram os israelitas, como os gentios. E nós estamos aqui. Dentre esses dois, nós fazemos parte dos gentios. E estamos também caminhando para a vida com Cristo, a vida com Deus. É isso que é a igreja. A igreja não olha para um lado ou para o outro lado. A igreja olha para o coração. Aqueles que são de Cristo, aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Cristo, esses fazem parte da sua igreja. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais peregrinos, imigrantes diante de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Somos membros da sua família. Então, se nós podemos deduzir o que é a igreja e do que se trata a igreja, é isso. A igreja é a família de Deus. Ela constitui os filhos de Deus. Os apóstolos, eles estão ali na base, também no fundamento. As suas doutrinas, os seus ensinos, assim como os profetas que vieram antes mesmo dos apóstolos e profetizaram, mas também aqueles que, vindo depois dos apóstolos, também profetizaram. O profeta aqui é aquela pessoa que fala em nome de Deus. É aquele que está encarregado de levar a mensagem, de ser um mensageiro da palavra de Deus. E nós estamos onde aqui nesse edifício, esse edifício espiritual? Nós estamos compondo também essa construção, onde Cristo é a pedra fundamental. Os apóstolos, juntos com os antigos profetas e os profetas que vieram pouco após desses apóstolos,
eles formam ali também o fundamento, as bases, juntamente com Cristo. E nós estamos sendo edificados nesse edifício. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Está aqui. Nós estamos sendo edificados, estamos sendo bem ajustados, quer dizer, nós temos que ser provados de alguma forma, ajustado para nos encaixar dentro desse propósito que é de ser templo santo no Senhor. E em nome de Jesus estamos caminhando para isso. O que a igreja simboliza e qual o seu destino? Então, alguns símbolos reais daquilo que é a igreja e qual o destino dessa igreja. A igreja, ela representa um lado feminino, representa a mulher. A igreja também é tida como uma virgem a ser apresentada ao seu noivo. Ela é a noiva. Ela também é chamada, conhecida como um corpo, e também ela é simbolizada como uma cidade, a Nova Jerusalém. Então são alguns símbolos aqui da igreja. Vamos a algumas referências. Mateus capítulo 25, verso 1. O reino dos céus é semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então aqui a igreja de Deus sendo representada de alguma forma por essas mulheres que são as 10 virgens e estavam aguardando o noivo que viria ao seu encontro. A igreja, ela espera pela chegada do noivo. 2 Coríntios 11, 2. Porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Então Paulo, se utilizando do termo feminino, apresentando a igreja que ele trabalhava nela, que era a igreja de Coríntios, né? Ele, com o desejo, o anseio de apresentar essa igreja para Cristo como uma virgem, uma mulher pura. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Mais uma vez, agora em Apocalipse, capítulo 19, verso 7, a igreja do Senhor Jesus sendo apresentada a Ele como uma noiva. É assim que nós somos entendidos diante de Deus. É assim que o Senhor nos vê, na constituição da sua família. Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. E aqui numa representação bastante interessante, a nova Jerusalém, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, vindo ao encontro do noivo, adornada e preparada para isso. O que é a igreja? O que a igreja é, de fato? E o que a igreja faz aqui no mundo? Então, nós já estamos finalizando aqui e vamos a essa pergunta interessante. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva dele, o povo escolhido e selecionado neste mundo para compor o seu reino. De uma forma bem simples, a igreja é isso. Não existe dificuldades para se entender o que é a igreja. São colocados tantas situações, imposições. São feitas tantas assembleias, reuniões para se decidir sobre coisas que não vão levar a lugar nenhum. São colocadas tantos obstáculos para que as pessoas se acheguem a Cristo.
E, no entanto, a igreja do Senhor, ou a representação dessa igreja, ela é simples, sem dificuldade de se entender e de se compreender. E o que a igreja faz aqui no mundo? Ela é preparada, está sendo preparada para habitar o reino de Cristo. Ela anuncia a sua palavra. A igreja de Deus anuncia a sua palavra. Ela aprende a comunhão e a convivência com outros irmãos. E ela aprende a honrar o Pai e a adorar o Filho. A igreja, ela está aqui sendo preparada. Ela está sendo construída, edificada. A igreja está aqui lançando a semente de Cristo sobre a terra, que é a sua palavra. E nós estamos aprendendo com as nossas dificuldades, limitações, mas estamos aprendendo a amar, a respeitar, a suportar, a perdoar os nossos irmãos. E isso é viver em comunhão. Haverá falhas, haverá erros da parte de um ou de outro, mas nós temos que aprender a superar essas condições para que possamos ser considerados de fato igreja. Ter convivência com os irmãos. Então não é viver afastado. Então eu não preciso estar junto das pessoas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não existe a igreja de uma pessoa só. Entenda que você só pode ser um templo, mas não uma igreja. Como nós vimos em todas as partes aqui, independente se é na área secular, nas questões humanas ou nas questões espirituais, igreja é o trabalho em conjunto, é o trabalho em equipe. A igreja, ela é a convivência entre irmãos, é a comunhão entre pessoas, é a unidade de pessoas individuais que se unem no propósito de amar a Deus, de servir a Cristo e de viver conforme as doutrinas, os ensinos da palavra do Senhor Deus. E é assim que nós vamos caminhando, vivendo como igreja. Então, nós estamos fechando o segundo estudo da Sala Gênesis. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui. Vamos firme nessa caminhada, entendendo e compreendendo cada vez mais coisas da palavra de Deus. Deus, ilumine os teus olhos e te faça ver como Ele vê. Nós não oramos e nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Pai, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos estudando um pouquinho mais da Tua palavra. Obrigado por essa alegria que o Senhor nos concede. Agora, que a Tua palavra, Senhor, em nossos corações, frutifique e o Teu nome seja glorificado e o Senhor seja honrado pelas nossas vidas. Conduz cada um dos Teus filhinhos na Tua presença e ensina-os conforme a vontade do Teu Espírito Santo. Pai, abasteça-nos com o Teu alimento, com o Teu pão, um pão sem fermento e abençoado, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos e agradecemos. Até mais, meus irmãos, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.